Bem-vindos ao meu projeto de um vídeo durante uma semana. Começando hoje, do dia 18 de maio, e vai até o dia 24 de maio, que é num domingo, ou seja, um vídeo todos os dias. Então, bora começar esse projeto. Hello pessoal, meu nome é Liliviana, de Tempos Literários, e como o primeiro vidinho desse pequeno projetinho meu, venho indicar leituras super rápidas para você ler aí em um dia, ou até no máximo 2 dias, porque são livrinhos bastante curtinhos e muito rapidinhos de ler. E com a minha primeira indicação, que é A Empregada, que foi uma leitura que eu fiz recentemente, no começo desse ano, e foi uma das leituras, assim, maravilhosa. Para quem procura um bom thriller, acredito que vai amar esse livro. Aqui, basicamente, nós vamos acompanhar a história da Millie, onde ela faz uma entrevista de emprego para ser empregada na casa de Nina e Andrew Winchester. Até que passa ali alguns dias, ela não consegue nenhuma resposta, ela acredita que não foi escolhida, até que ela recebe a ligação da Nina dizendo que ela está contratada para trabalhar como a empregada da casa. Então ela super feliz e realmente tentando ali reconstruir sua vida, até porque ela foi presa, mas a gente não sabe o motivo da sua prisão. Então ela está, vamos dizer, em liberdade condicional, onde ela está tentando reconstruir a sua vida depois de tudo que aconteceu ali no passado. Então ela vai para esse emprego super feliz, tentando ali juntar o seu dinheirinho para pelo menos ter uma vida digna ali, de ter uma casa, uma comida, super legal. Quando ela se muda para essa casa e começa o seu trabalho, coisas estranhas vão acontecendo. Tanto que ela começa a se questionar se de fato a personagem, nesse caso, a Nina, ela é de fato estável, porque ela começa a receber histórias sobre a Nina, de Nina ser louca, de Nina ter tentado afogar a sua filha. Então, assim, ela começa a se questionar, porque ela faz um trabalho bem, só que a Nina tem hora que ela tá umas doida de louca na casa, que ela fica sem saber como reagir. Até que, né, durante ali a história, a gente começa a entender o que de fato está acontecendo. Então, assim, esse livro, ele é um thriller, ele é um suspense, onde você acaba se envolvendo ali com os personagens, tanto que vai acontecendo diversas situações e você começa a se questionar se o que está acontecendo é aquilo mesmo, ou você acredita que Nina tem alguma coisa ali por trás. Você, tipo, meu Deus, ela está dentro de uma casa de uma louca. Então, assim, o plot twist desse livro, pra mim, foi maravilhoso. Eu super amei o plot twist desse livro. E eu, assim, estou para ler o segundo livro, já que é uma trilogia, tá? Mas eu ainda estou para ler o segundo livro. Tô ansiosa. E, assim, é um livro super envolvente, você se envolve ali com o mistério, você começa a fazer teorias. Então, assim, é uma leitura super rápida, muito boa de se ler, super, assim, dá aquele gostinho de você, eu quero saber mais sobre o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, assim, é um livro super envolvente que eu deixo aqui para você de indicação de uma leitura que você consegue ler aí em um dia ou até no máximo 2 dias. E já a minha próxima indicação, que é uma leitura que eu li também, eu amei essa leitura, super envolvente. Ele traz ali um pouquinho de carga emocional, mas é uma leitura super que você se envolve com o protagonista desse livro, que é Amêndoas. Aqui, basicamente, nós vamos acompanhar o Yuhyag, é assim, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que ele acaba nascendo com uma condição neurológica que é a lexicemia, onde ele chama esse pedacinho ali do seu cérebro como amêndoas, porque ele tem o mesmo formato. E basicamente essa condição é que ele não consegue expressar e entender as emoções. Então a sua mãe, por ver que seu filho tem essa condição, tenta ali criar de alguma maneira. Trazendo, Oi, meu amor, o que foi? O que foi, minha princesa? Você tá atrapalhando meu vídeo. Vai, deita aqui. É aqui que você quer, vai, deita. Pronto. Então, assim, o que acontece é que a mãe, por ver que ele tem essas condições, ela tenta colocar ali algumas regras, ensiná-lo a como, né, entender as expressões ali humanas.
Tanto que acontece uma coisa na sua vida que acaba deixando ele meio que perdido no mundo sem saber muito o que fazer. Então, já que ele não tem muito apoio, ele não tem apoio, ele acaba que se casulando e tentando enfrentar o mundo da maneira como a sua mãe ensinou. Tanto que acontece uma situação na escola na qual ele está, então ele que acaba ali conhecendo um menino que é totalmente oposto dele, que é o Gun, que ele é literalmente totalmente rebelde, não ele tá tipo dando-se pra todo mundo, ele não tá nem aí, faz coisas super erradas. Então, assim, eles são totalmente os opostos, porque o Gun ele sente muito e já o Young não sente nada, ele não entende nada de sentimentos. Então, eles dois acabam que fazendo ali um laço de amizade, porque o Gun quer tentar entender ele, porque entender as condições dele. Então, assim, eles dois vão ali criando aquele laço de amizade, vão tentando entender um ao outro, né? As questões, os sentimentos, os pensamentos. Então, assim, é um livro super envolvente, é uma história que você se emociona, você acaba querendo proteger o Young aqui, né? O protagonista do livro. E é uma história que traz ali uma carga emocional, mas também te traz algumas reflexões e ensinamentos, porque ele é tão diferente ali que como ele não sente as emoções, ele não consegue entender essas expressões, que ele acaba se tornando diferente e julgado por todo mundo. Então, assim, por você ser diferente, você é julgado. Então, assim, você começa a perceber isso. Então, assim, é um livro que eu super indico aqui para vocês. É um livro bastante curto. Ele tem, acho que, 200 poucas páginas. Você consegue ler ele dentro de 1 ou 2 dias, no máximo. Eu, no máximo, levei uma semana, mas, assim, é meu ritmo de leitura. Mas, assim, vai de pessoa a pessoa. Tem pessoa que, com certeza, vai ler esse livro em um dia. Então, deixo aqui a minha indicação para vocês. E já com a minha próxima indicação, que é 8 Horas Perfeitas. Eu vou deixar aqui um ponto que a capa engana muito, porque a capa ela traz aquela vibe de livros natalinos, mas não é nada natalino aqui nessa história, tá? Vou deixar isso bem explicadinho. Aqui, basicamente, nós vamos acompanhar dois protagonistas, a Noelle e o Sam, onde eles dois acabam se conhecendo de uma maneira bastante inusitada, porque eles acabam ficando presos dentro de uma estrada, ali parados na estrada com um monte de carros, porque aconteceu uma nevasca muito forte e não tem como dar continuidade. Então eles ficam ali presos por 8 horas. Então, o que acontece é que a Noelle acaba que fazendo amizade com esse Sam, porque ela precisa carregar o celular dela e ela não tem, e o carro dela não tem como dar carga ali no seu celular. Então ela pede ajuda ao Sam para carregar o celular dela no carro dele. Então eles dois acabam aqui dividindo ali, né, aquele ambiente dentro do carro do Sam. E eles têm ali uma conexão muito rapidamente, eles conversam, eles trazem aquela química muito maravilhosa, até que chega o ponto que acaba e cada um acaba aqui voltando para o seu destino. Noelle vai voltando para sua casa e o Sam, ele precisa ir para o aeroporto porque ele vai voltar para sua cidade. Então, o que acontece? Depois desse dia, passa alguns dias, acredito eu, alguns dias ou talvez até algumas semanas, eles dois acabam que se reencontrando no hospital, onde que a mãe dela não consegue, não se sente bem segura saindo dentro da casa dela. Então ela precisa ir para um hospital com muita urgência e acaba indo. E ela precisa lá, né, tentando sobreviver, né, naquele hospital, porque ela tem pânico, né, de sair de casa. E a Noelle, ela é muito dependente, porque a mãe dela depende muito dela para as coisas da casa. Então, ela tá ali naquele hospital, tanto que ela acaba se reencontrando com o Sam, porque o pai do Sam também tá naquele hospital. Então, eles dois se reencontram. Só que ele tem ali umas situações, ela dá um número para ele, só que no final das contas ele acaba não pegando o número dela. Então, perdida de contato novamente. Então, assim, é um livro que vai ter reencontro e desencontro entre Noelle e o Sam. É como que diz, será que é o destino que está dizendo para a gente estar junto? Será que é isso? Então, assim, a gente acompanha muito, né, a história da Noelle,
tanto, né, nos seus quesitos da sua vida. Ela tem 30 e poucos anos, onde ela ainda está naquele questão do seu último relacionamento, que ela acaba se reencontrando com o seu ex-namorado, onde ela volta para aquele porto seguro que ela conhecia, que ela não consegue sair daquilo, tanto que a mãe dela se depende muito dela, o irmão, que praticamente é um nada, não ajuda em nada a Noelle, porque a Noelle deixou de fazer muita coisa da vida dela para cuidar da mãe dela, então ela não tem muito apoio do irmão. Então você vai acompanhando muito a história da protagonista por conta disso, como ela vai se desenvolvendo, como ela vai se reconectando, como ela vai se reabrindo ali, né? Se descobrindo, tomando outras decisões, tentando sair daquela prisão na qual ela está. E o Sam é a mesma coisa, ele está passando ali por umas situações do seu relacionamento, que no caso a Noelle não sabia, acaba aqui descobrindo, onde ele não sabe de fato se deve continuar ou não naquele relacionamento. Então, praticamente, os dois protagonistas aqui desse livro, eles estão em um ponto da vida que eles não sabem mais o que fazer, e ele não sabe como continuar, não sabe que decisões tomarem, não sabe que atitude terem, então meio que eles estão como que perdidos. Então eles acabam que se reencontrando, mas se conversando entre eles e tentando entender a vida um do outro. Apesar de ser um romance assim um pouco clichê, né? Eu gostei da leitura, eu achei meio uma leitura mediana, porque muitas vezes eu ficava muito irritada com a protagonista. Ela tinha a hora que eu ficava, meu Deus, de saco cheio, né, com os pensamentos dela. Mas enfim, mas não é uma leitura natalina, tá bom? Mas é uma leitura super legal, divertida para você ler, para você acompanhar, né, a história da protagonista, o desenvolvimento, enfim. Mas é um livro que você consegue ler em 1 ou 2 dias, porque a leitura é bastante rápida e bastante curtinha também. Então eu deixo aqui a minha indicação para vocês. O livro para mim não funcionou muito, mas eu acredito que pode ser que funcione para outras pessoas, né? Porque a protagonista praticamente tem a minha idade, então o pensamento dela era como se fosse de uma adolescente. Então isso me irritou bastante. Mas enfim, deixo aqui a minha indicação para você. E já com a minha próxima indicação, que é A Conquistadora de Estrela. É uma leitura bastante envolvente, você se envolve com as protagonistas desse livro, porque é uma romantasia sáfica, onde nós vamos acompanhar a história de Cecília e de Eve. Cecília, ela é uma pirata que ela está tentando mostrar o seu potencial ali para sua família, então ela acaba aqui fazendo uma missão secreta ali, escondido dos pais, para levar um artefato de volta à ilha dele, onde deve estar. Então, no meio dessa tua tramóia ali, né, de fazer essa missão, uma estrela acaba caindo no seu navio, que é um navio chamado Aurora, se eu não me engano, e essa estrela se chama Eve. Ela é uma estrela bastante sarcástica, gostei bastante dela, as duas não se dão de bem ali no início. Então, o que acaba acontecendo? Que a missão de Cecília de levar esse artefato misterioso para outra ilha acaba aqui desviando da sua missão, porque como a Eve acabou caindo no seu barco, ela precisa voltar para sua terra, que é basicamente o céu. Então, ela precisa da ajuda de Cecília para isso. Então, acaba que mudando o rumo na missão dela, indo para o céu, ali para o mundo das estrelas, para Eve tentar voltar para o seu lugar. Então, basicamente, é vocês acompanhando as duas protagonistas nessa missão aí, de indo para as estrelas, conhecendo outros locais. Também, né, o romance entre elas duas, o desenvolvimento delas. Nós temos dois casais maravilhosos, que é um dos amigos dela, que também está nesse barco. A gata, né, maravilhosíssima, que é a Lua, se eu não me engano o nome da gata, que é maravilhosíssima, super fofinha. Então, assim, é um livro super envolvente, é uma leitura que você vai amando aos poucos, você vai acompanhando, né, o mistério que envolve esse artefato, porque também tem por trás, né, da história um príncipe que quer tentar reconstruir ali a sua ilha, que é um príncipe deserdado, se não me engano. Então ele quer reconstruir, quer ser reconhecido por todo mundo. Então ele acaba que
tendo que ir atrás desse artefato que tá justo com Cecília. Então, assim, é uma romantasia super maravilhosa, envolvente, é uma leitura que você consegue ler ali em um dia ou em dois, porque é um livro também curtinho, é um livro de quase 200, 300 páginas mais ou menos. Você se envolve, né, com as protagonistas, com os personagens aqui mencionados no livro. E assim, deixo aqui a minha indicação para quem gosta aí, né, de uma fantasia, de uma romantasia sáfica. Então, deixo aqui a minha indicação para você. E já com a minha próxima indicação, que é um café e um feitiço para a viagem. Hoje nós vamos acompanhar uma bruxinha chamada Dina, onde ela tem o dom ali da confeitaria, onde ela tem uma cafeteria em Londres, e ela tem aquele dom de jogar um pouquinho de sorte, de amor, de estudo ali nos docinhos, que os clientes, quando compram, saem ali daquela cafeteria super feliz e sortudos. Só que o que acontece é que ninguém sabe muito da sua magia, só pessoas próximas. E o mais pior para ela é que ela leva uma maldição. E o problema dela é que ela não pode se apaixonar. Porque se ela está se apaixonando por alguém, aquela pessoa acaba que tendo algum tipo de acidente, estranhos, e ela, para poder evitar isso, ela não se apaixona e tampouco não se relaciona muito. E já para o outro lado, nós temos o Scott, onde ele acaba voltando ali para a vida londrina, depois de um relacionamento bastante conturbado que aconteceu ali no passado, que ele está tentando voltar, né, à vida ali em Londres, perto de sua família. E o que acontece é que eles dois acabam se encontrando nessa cafeteria dela, trocam ali algumas palavrinhas, só que não trocam nome, né? Eles não trocam nome, só conhecem ali por vista. Só que o que acontece aqui é que os dois têm algo em comum. Eles têm amigos em comum que estão basicamente noivos e vão se casar. Tanto que Scott é amigo do noivo e a Dina é amiga da noiva. E eles dois são praticamente padrinhos, né, dos dois. Então, em uma viagem lá para uma cidadezinha pequena, que é onde que vai acontecer o casamento, né, eles dois acabam se reencontrando e descobrindo que tem os amigos em comum, sendo que os dois acabam aqui compartilhando ali um chalezinho, né, lá da casa que os noivos tramaram ali para os dois ficarem juntos, naquele chalezinho compartilhado. E assim, é um livro super envolvente, é aquele cozy romance, sabe, aquela história aconchegante que você vai se envolvendo com os protagonistas, você vai se envolvendo com os personagens, tanto que de vez em quando você fala, meu Deus, a Dina, ela meio que não tá com... Ela faz de tudo para se afastar de Scott por conta da sua maldição. E até porque o Scott não sabe que ela é uma bruxinha. Então, ela tenta ali, né, se afastar dele, mas ao mesmo tempo quer ficar com ele, quer se envolver com ele. Então, assim, meio que tem outros momentos aqui do livro que eu fiquei... Dina, pelo amor de Deus, você precisa contar para os seus pais o que está acontecendo, porque ela tem muito medo de ser julgada, né, pelos pais, e também não é só isso. A Dina, ela é, se eu não me engano, ela é bissexual, se eu não me engano, então ela não contou isso para os seus pais, então que ela tem medo do julgamento dos seus pais, se seus pais vão aceitar ela ou não, então ela meio tem esse receio, né, de como seus pais vão reagir a isso, mas é uma história, assim, gente, maravilhosa, envolvente. Eu gostei bastante da leitura, é uma leitura bastante aconchegante e é uma leitura super curtinha, tá? Que você consegue ler ele dentro de 1 ou 2 dias no máximo. Então, assim, deixo aqui a minha indicação para vocês de uma leitura bastante aconchegante para um momento ali de uma tarde de sábado, em um momento de chuvinha, tomando um chazinho e que vai combinar super. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas minhas indicações. São leituras bastante envolventes, bastante aconchegantes, leituras super rápidas que você consegue ler dentro de 1 ou 2 dias no máximo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e fique ligadinho aí que vai ter vídeo todo dia durante uma semana. Então, eu espero que vocês gostem desse meu pequeno projetinho. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like,
de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, que estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo!